Olá, seja bem-vindo ao canal Fluxo X. Vamos conversar um pouco sobre como encontrar boas ações na Bolsa de Valores usando um método passo a passo. Hoje, vamos detalhar uma estratégia completa de filtragem que permite analisar o mercado de ações de forma inteligente. Discutiremos por que o preço é o fator inicial mais importante, como identificar empresas de alta qualidade usando métricas como o retorno sobre ativos e por que o crescimento, apesar de sedutor, deve ser visto com cautela. A informação mais impactante que você precisa entender é esta: o maior erro do investidor iniciante não é comprar uma empresa ruim, mas sim comprar uma empresa excelente por um preço absurdamente caro. Muitas pessoas se apaixonam pela história de uma empresa, como tecnologia de ponta ou crescimento explosivo, e esquecem de olhar a etiqueta de preço, o que quase sempre leva a prejuízos ou décadas de espera para recuperar o dinheiro. Nós lemos e, sempre que podemos, respondemos a todos os comentários. Por isso, se você tiver qualquer dúvida sobre esse método, ou se quiser compartilhar sua própria história ou dificuldade ao analisar ações, sinta-se à vontade para escrever abaixo. Sua experiência pode ajudar muito outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Como investidor do mercado de ações, é humanamente impossível olhar e avaliar individualmente todas as dezenas de milhares de empresas de capital aberto que existem no mundo. Na Bolsa Brasileira, a B3, temos centenas de empresas. Nas bolsas americanas, como a NYSE e a Nasdaq, temos milhares. Se somarmos Europa e Ásia, o número se torna paralisante. No entanto, você pode reduzir esse número massivo a uma lista curta de oportunidades potencialmente acima da média, olhando para indicadores-chave específicos, os famosos múltiplos e indicadores fundamentalistas. Assim como um jogador de xadrez especialista, o investidor inteligente quer filtrar os movimentos medíocres ou até mesmo estúpidos logo de cara. Não se trata de encontrar uma agulha no palheiro, mas sim de jogar fora 99% do palheiro que sabemos que não contém a agulha. Como encontrar grandes oportunidades de investimento? Muitas pessoas perguntam aos amigos e familiares. Outras, talvez, decidem copiar os investimentos de algum influenciador digital ou analista famoso. Ambas as abordagens são perigosas. Seus amigos podem estar apenas repetindo o que ouviram no noticiário, e influenciadores podem ter seus próprios interesses, muitas vezes já tendo comprado as ações antes de recomendá-las. Como disse o lendário Warren Buffett, você não pode comprar o que é popular e se sair bem. O que é popular geralmente já está caro. Existe uma terceira opção, que é fazer sua própria pesquisa através de um método sistemático. Ao investir em uma empresa de capital aberto, há muitas coisas que você deseja ver. De preferência, a empresa deve ser barata. Ela deve ser capaz de pagar muito dinheiro a você como acionista, seja através de dividendos ou recompras de ações. Ela deve ser financeiramente estável, ou seja, não estar atolada em dívidas. Ela deve estar crescendo. Deve ter uma gestão experiente e dedicada, que pense como dona do negócio. Idealmente, ela deve ter o que chamamos de fosso, ou vantagem competitiva, algo que mantenha os negócios concorrentes à distância, como uma marca muito forte, custos de produção muito baixos ou uma tecnologia que ninguém consegue copiar. E claro, deve estar em uma situação política e regulatória favorável. Agora, algumas dessas coisas você pode verificar em apenas alguns segundos usando números. Outras, como a qualidade da gestão ou a força do fosso, podem levar dias ou até semanas para entender, exigindo a leitura de relatórios anuais extensos e um profundo conhecimento do setor. Quando estou investindo no mercado de ações, eu olho primeiro para as variáveis rápidas de verificar, os números, e excluo as empresas que não as cumprem. Se você fizer o mesmo, economizará uma quantidade enorme de tempo e poderá concentrar seus esforços e sua energia mental apenas nas oportunidades que parecem ser melhores que a média. Antigamente, nos anos 1950,
Quando Warren Buffett começou sua jornada de investimento, ele arava livros gigantescos, como os manuais da Moody's, para encontrar ideias de investimento. Esses livros tinham milhares de páginas. Felizmente, você e eu não precisamos mais fazer isso porque vivemos na era digital. Hoje, muitas plataformas de pesquisa de investimentos, os chamados Stock Screeners ou filtros de ações, podem ajudar em sua busca por desempenho superior. Essas ferramentas são bancos de dados gigantescos com todas as informações financeiras das empresas, permitindo que você crie filtros para encontrar exatamente o que procura. Como eu faria isso? Passo a passo, detalhando cada métrica. O primeiro passo e o mais importante de todos é a avaliação, ou seja, o preço. Imagine que eu lhe ofereça uma Ferrari novinha em folha. Você quer comprá-la? Esta é uma pergunta capciosa. Não há como você responder a isso, porque eu ainda não lhe disse o preço. Se a Ferrari custar R$1 milhão, provavelmente é um negócio normal. Se custar R$10 milhões, é um péssimo negócio. Mas se eu a oferecer por R$50 mil, é um negócio da sua vida. O objeto, a Ferrari, é o mesmo. O que muda a qualidade do investimento é o preço pago. Como disse o investidor Howard Marks, não existe uma ideia boa ou ruim, independentemente do preço. Acho que em nenhum outro lugar, senão no mercado de ações, as pessoas são tão ignorantes sobre o quanto estão pagando pelas coisas que estão comprando. Lembre-se do que disse o lendário Peter Lynch. Embora às vezes seja fácil esquecer, uma ação não é um bilhete de loteria. É uma participação parcial em um negócio. AD. Como investidor inteligente, você deve sempre se perguntar: quanto me custa essa participação? Para continuar nossa analogia com carros, nem sempre é o cara que possui a Ferrari quem é o vencedor no mercado de ações. Mais frequentemente, é o cara que comprou um Toyota por um preço de banana. Portanto, o que eu faço quando procuro excelentes oportunidades no mercado de ações é, primeiro, perguntar: quanto custa? Você pode fazer isso em qualquer plataforma de screening de ações, adicionando o seu primeiro filtro. Eu começo selecionando os países em que minha corretora me permite negociar. Se sua corretora só opera no Brasil, filtre apenas pela B3. Se ela permite acesso aos Estados Unidos, adicione a NYSE e a Nasdaq. Não há necessidade de perder tempo analisando uma empresa sul-coreana se você não puder comprá-la depois. Em seguida, eu excluo os setores que considero fora do meu próprio círculo de competência. Isso é um conceito de Charlie Munger, braço direito de Warren Buffett, que disse: temos 3 cestas para investir. Sim, não e muito difícil de entender. Para a maioria das pessoas, os setores de finanças, como bancos e seguradoras, se enquadram no muito difícil de entender. Isso acontece porque a contabilidade deles é completamente diferente. O estoque de um banco é o dinheiro, e sua dívida são os depósitos dos clientes. Os indicadores de avaliação que usamos para uma indústria ou uma varejista simplesmente não funcionam para um banco. A menos que você seja um especialista nesse setor, é mais seguro deixá-lo de fora. O mesmo pode valer para a biotecnologia, onde o futuro depende de um único teste de medicamento, ou mineração, que depende da sorte na exploração. Foque onde você tem alguma vantagem ou entendimento. Agora, vamos ao filtro de preço. Gosto de usar o EV/EBIT ou o clássico PL, também chamado de PE. O objetivo é não pagar muito em comparação com o que eu estou recebendo em lucros. Vamos usar uma métrica chamada TEV/EBIT, ou simplesmente EV/EBIT. O PL, ou preço sobre lucro, é o mais famoso. Se uma ação custa R$10 e a empresa lucra R$1 por ação, o PL é 10. Você está pagando 10 vezes o lucro. É simples, mas tem 2 grandes falhas. Primeiro, o preço, na verdade, o valor de mercado, ignora as dívidas da empresa. Segundo, o lucro líquido pode ser facilmente distorcido por fatores contábeis ou impostos. É aqui que entra o EV/EBIT. Pense no EV ou Enterprise Value, valor da firma, como o preço real de aquisição da empresa.
Imagine comprar 2 casas. A casa A custa R$500 mil. A casa D custa R$400 mil. Olhando apenas o preço, a casa B parece mais barata. Mas há um detalhe: a casa A está totalmente quitada. A casa B, por outro lado, tem uma dívida hipotecária de R$300 mil que você, como novo proprietário, terá que assumir. Qual é o custo total real para adquirir cada casa? O EV da casa A é R$500 mil. O EV da casa B é os R$400 mil do preço, mais os R$300 mil da dívida, totalizando R$700 mil. De repente, a casa A é muito mais barata. O EV faz exatamente isso para empresas. Ele soma o valor de mercado, o preço de todas as ações, com toda a dívida da empresa e então subtrai o dinheiro que ela tem em caixa, porque esse dinheiro passa a ser seu quando você compra a empresa. É o preço real de aquisição. O EBIT, por sua vez, significa Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, lucro antes dos juros e impostos. É o lucro puramente operacional do negócio. É o quanto a fábrica ou a loja gera de dinheiro antes de pagar os juros da dívida ao banco ou os impostos ao governo. É uma medida muito mais limpa do poder de geração de caixa do negócio principal. Portanto, o indicador EV/EBIT compara o custo real de comprar a empresa, EV, com o lucro operacional que ela gera, EBIT. Eu prefiro o EV/EBIT ao PL, porque ele pune empresas com balanços fracos. Muita dívida aumenta o EV e beneficia aquelas com balanços fortes. Muito caixa diminui o EV. Vamos definir esse número em, no máximo, 15. Isso significa que estamos dispostos a pagar até 15 vezes o lucro operacional anual da empresa. Este é um critério bastante rigoroso. Ao excluir empresas caras, você de fato perderá algumas oportunidades de autocrescimento que deram certo. Mas a verdade é que você evitará muito mais erros e empresas que estavam simplesmente na moda e supervalorizadas. Preço, preço, preço. Depois que as empresas mais caras forem filtradas, ficaremos com talvez apenas 20% de todo o universo de ações. Estamos um passo mais perto de encontrar grandes oportunidades, mas ainda há mais a ser feito. Uma empresa barata é um excelente começo, mas não é suficiente. Ela pode ser barata justamente porque é um negócio ruim, como um carro de R$1.000 que tem o motor fundido. Precisamos de um filtro de qualidade. Vamos voltar às outras coisas que falamos antes. Uma empresa geralmente pode distribuir muito dinheiro, seja em dividendos ou recompras de ações. Se tiver um alto retorno sobre ativos, ROA, ou, de forma mais precisa, um alto retorno sobre o capital investido, ROIC. Um alto retorno sobre os ativos também revela muito sobre o sucesso do negócio. Compare estes 2 cenários. Maria abre uma padaria. Ela investe um total de R$100 mil em fornos, balcões, geladeiras e estoque inicial. Esses são os ativos dela. No final do primeiro ano, depois de pagar todas as despesas, a padaria gera um lucro operacional de R$20 mil. O retorno sobre ativos, ROA, de Maria é de 20%. Ou seja, para cada R$1 investido nos ativos do negócio, ele gerou 20 centavos de lucro. Agora, veja o João. Ele abre uma padaria concorrente. Ele decide comprar equipamentos importados mais caros e gasta um total de R$200 mil em seus ativos. No final do ano, a padaria dele também gera um lucro operacional de R$20 mil. O ROA de João é de apenas 10%. Para cada R$1 investido, ele gerou apenas 10 centavos. Em qual negócio você preferiria ser sócio? Obviamente, o de Maria. O negócio dela é 2 vezes mais eficiente em transformar capital, ativos, em lucro. Empresas com ROA alto são máquinas de gerar dinheiro. Elas não precisam de muito investimento para crescer e, geralmente, geram mais caixa do que precisam, podendo usá-lo para pagar dividendos ou recomprar ações. Charlie Munger disse algo famoso sobre isso. A longo prazo, é difícil para uma ação ganhar um retorno muito melhor do que o negócio subjacente ganha.
Se o negócio ganha 6% sobre o capital ao longo de 40 anos e você o mantém por esses 40 anos, você não vai ganhar muito diferente de um retorno de 6%, mesmo que originalmente o compre com um grande desconto. Embora seja verdade que desempenho passado não é garantia de resultados futuros, isso depende muito de qual métrica você está olhando. Acontece que o ROA histórico é um indicador razoavelmente bom para o ROA futuro. Empresas que são eficientes tendem a permanecer eficientes, e empresas que são ruins em alocar capital tendem a permanecer ruins. É um sinal de qualidade estrutural ou de gestão competente. Digamos, então, que exigimos um ROA de, no mínimo, 10%. Combinando isso com o nosso filtro de preço EV com EBIT menor que 15%, agora estamos olhando para apenas cerca de 1% de todas as empresas listadas. Isso é algo incrível para o gerenciamento do seu tempo. Reduzimos dezenas de milhares de opções para talvez algumas centenas. Em breve, verificaremos cada empresa individualmente. Mas há mais uma coisa que eu gostaria de incluir em nossa tela primeiro. O terceiro passo é o crescimento. Alguns investidores pensam que o crescimento é a variável mais crítica a ser considerada ao avaliar empresas do mercado de ações. Se alguém pudesse prever o futuro, seria. O problema é que os números históricos de crescimento não são realmente tão confiáveis para o futuro, ao contrário do ROA. Basta olhar para o desenvolvimento impressionante de uma empresa hipotética, digamos, em uma empresa de software que cresceu 30% ao ano de 2010 a 2015. Dependendo do seu nível de otimismo naquela época, você poderia ter projetado algo como um crescimento de 20% ao ano para sempre. No entanto, de repente, a concorrência aumentou, o mercado amadureceu e o crescimento parou. E os acionistas que compraram nos múltiplos de preço elevados de 2014 e 2015 enfrentaram retornos lentos desde então, mesmo que a empresa continuasse lucrativa. Embora eu esteja criando um exemplo, é verdade que todas as empresas, eventualmente, enfrentam dores de crescimento. Para o crescimento, é muito verdadeiro que o desempenho passado não é garantia para o futuro. E o crescimento histórico do lucro é ainda menos confiável para o futuro do que o crescimento histórico da receita. O lucro pode ser manipulado pela contabilidade, por custos únicos ou benefícios fiscais. A receita, ou seja, as vendas, é mais difícil de distorcer no longo prazo. Dito isso, sou ligeiramente mais favorável a empresas que têm crescido historicamente em comparação com as que não têm. Portanto, vamos pelo menos excluir empresas em declínio com a ajuda do nosso filtro. Não vamos exigir um crescimento explosivo, pois isso geralmente já vem com um preço alto, que já filtramos. Vamos apenas adicionar um critério simples, como crescimento da receita nos últimos 3 anos maior que 0%. Queremos apenas evitar empresas que estão encolhendo. O quarto passo é a confiabilidade. Assim, em questão de minutos, conseguimos reduzir dezenas de milhares de alternativas a uma lista curta de, digamos, 500 ou 600 oportunidades potencialmente acima da média. Se você quiser que a lista seja ainda mais curta, basta aumentar os limites para as 3 variáveis que discutimos. Por exemplo, exigir um ROA de 15% em vez de 10%. Você provavelmente notou que grande parte dos critérios que usamos é baseada em lucros, como o EBIT e o ROA. Portanto, o próximo passo é verificar se esses lucros não foram apenas um acaso, um sucesso único do mundo dos investimentos. Agora começa o trabalho anual. Ordene as empresas da lista de acordo com a métrica mais crítica, o preço, ou seja, do EV/EBIT mais baixo para o mais alto. Em seguida, olhe para elas individualmente, começando do topo. Digamos que no topo da lista encontramos uma empresa chamada Metalúrgica Silva S.A., com um EV/EBIT de 3, o que é incrivelmente barato, e um ROA de 30%,
que é incrivelmente alto. Parece bom demais para ser verdade. Clicamos nela e verificamos seus dados financeiros dos últimos 10 anos. Podemos ver claramente que o EBIT, ou lucro operacional, dos últimos 12 meses foi de 100 milhões de reais. Mas nos 9 anos anteriores, foi em média de apenas 5 milhões de reais, com alguns anos de prejuízo. O que aconteceu? Ao investigar um pouco mais, descobrimos que a empresa vendeu uma fábrica antiga e o ganho dessa venda foi classificado, talvez erroneamente, como lucro operacional. Esse evento não vai se repetir no próximo ano. O EBIT real e sustentável da empresa é de 5 milhões, não de 100. Isso significa que o EV/EBIT real é altíssimo, não 3. Portanto, descartamos esta e passamos para a segunda empresa da lista. Precisamos procurar consistência. O EBIT e o ROA são estáveis ou crescentes nos últimos 5 ou 10 anos. Ou eles parecem uma montanha russa, com lucros e prejuízos aleatórios. Queremos estabilidade. Se continuarmos excluindo empresas assim, que parecem ser pegadinhas estatísticas, logo chegaremos a uma empresa que parece genuinamente interessante. Talvez seja uma empresa de serviços de manutenção industrial que ninguém conhece, que não sai no noticiário, mas que tem um EV/EBIT de 8, um ROA consistente de 15% nos últimos 10 anos e um crescimento de receita de 5% ao ano. Se você está procurando por empresas de ações subvalorizadas, eu diria que este não é um lugar ruim para começar. O quinto passo é o mergulho profundo. Dependendo do seu nível de ambição, há mais coisas para avaliar a partir daqui. E é aqui que o trabalho lento e qualitativo começa. A lista que criamos não é uma lista de compra, é uma lista de estudo. Agora, para essas 30 ou 40 empresas promissoras que restaram, vamos investigar. As plataformas de análise podem ajudar com isso também. Você pode encontrar praticamente todos os arquivos públicos das empresas. No Brasil, procure pelo formulário de referência, ITRs e DFPs no site da CVM ou de relações com investidores da empresa. Nos Estados Unidos, procure pelos arquivos 10K anuais e 10Q trimestrais. Leia a carta do presidente aos acionistas. Ele é honesto e transparente sobre os erros? Ou ele só culpa o governo, a economia e a concorrência pelos problemas, enquanto leva o crédito por toda a sorte? Existem transcrições de apresentações ao vivo e teleconferências de resultados. Como a gestão responde a perguntas difíceis dos analistas, eles são claros ou evasivos. Há também listas de propriedade interna e transações internas feitas recentemente. A diretoria e os conselheiros possuem uma quantidade significativa de ações? Se eles estão comprando mais ações com seu próprio dinheiro, isso é um sinal fantasticamente positivo. Se eles estão vendendo tudo o que podem, é um sinal de alerta. É neste ponto que você tenta entender o fosso. Por que essa empresa tem um ROA de 15%? É uma marca que as pessoas amam e pagam mais? É um efeito de rede onde todo mundo usa o serviço porque todo mundo já usa? Ela tem um custo de produção muito mais baixo que os concorrentes? Ou ela tem patentes que a protegem? E o mais importante, essa vantagem vai durar nos próximos 10 anos? Ferramentas de análise podem ajudar investidores sérios a encontrar oportunidades sem depender de ninguém. Você não está mais fazendo o que todo mundo está fazendo. Você está fazendo sua própria pesquisa. E com isso, é muito menos provável que seja apenas mais uma ovelha no rebanho, comprando no topo e vendendo no fundo. Ser um contrário é uma marca registrada de um grande investidor. Você está procurando por qualidade que o mercado, por algum motivo, precificou como se fosse lixo. Para pontos de bônus, você pode personalizar seu filtro para se adequar às suas próprias crenças de investimento. Por exemplo, talvez você ache que um yield/EBIT de 15 seja um pouco rigoroso demais em um mercado caro. Tudo bem, mas lembre-se de que quanto maior esse múltiplo, maior a pressão sobre o desempenho futuro de suas empresas para justificar o preço.
Se você ainda não concorda comigo sobre isso, tudo bem. Aumente o EV/EBITDA para 20, por exemplo, mas seja mais rigoroso com o ROA, exigindo talvez 15% e com o crescimento da receita, exigindo pelo menos 5% ao ano. É uma troca. Você paga um preço um pouco mais alto, mas exige uma qualidade e um crescimento comprovadamente maiores. Ou talvez você queira ser ainda mais cauteloso com empresas com balanços fracos, mesmo que o EV/EBITDA já ajude a filtrar isso. Então, adicione critérios adicionais de endividamento. Você pode adicionar um filtro para a dívida líquida de EBITDA. Este indicador mede quantos anos de geração de caixa operacional a empresa levaria para pagar toda a sua dívida. Um número abaixo de 3 é geralmente considerado saudável. Ou você pode adicionar um indicador de liquidez, como índice de liquidez corrente, que compara o que a empresa tem a receber em curto prazo com o que ela tem a pagar em curto prazo. Um número acima de 1,5 ou 2 geralmente indica boa saúde financeira de curto prazo. Há realmente uma tonelada de dados pelos quais você pode filtrar. Este método é muito semelhante a como muitos investidores de valor encontram ações. É um processo de 2 etapas. Primeiro, usar filtros quantitativos rápidos para reduzir drasticamente o universo. Segundo, gastar seu tempo precioso fazendo uma análise qualitativa profunda apenas nas candidatas mais promissoras. Obrigado por assistir. Convidamos você a explorar os outros vídeos do nosso canal para continuar aprendendo.